Muito boa tarde, bom dia, boa noite, o que quer que seja. Eu me chamo Thiago, eu sou estudante de licenciatura em letras. Eu não costumo gravar esse tipo de conteúdo, gravar conteúdo pra internet. Eu quero ser professor e não influencer, mas como hoje em dia tudo que a gente for fazer, almeja fazer para o futuro, a gente tem que se expor. Hoje em dia tudo passa pela internet. E a internet precisa mesmo de conteúdo bom, de gente gravando um conteúdo decente. Eu não anotei nada para esse tipo de vídeo, eu tô com a camiseta do Mila. Simplesmente liguei e comecei a gravar e vamos ver o que é que vai dar. Não vou editar nada também. Enfim. Uma reflexão. Lovecraft, Death Note e Deus. 3 coisas aparentemente nada a ver uma com a outra, mas a minha imaginação fértil conseguiu imaginar alguma relação. Lovecraft, autor americano do século 20, 1920 ali, da década de 20, né, também, e de Providence, nos Estados Unidos, inspirado pelo terror romântico do final do século XIX. Esqueci o nome do autor agora, que escreveu um poema que dá para elencar muito bem esse romantismo obscuro. Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe escreveu O Corvo, e essa foi uma das grandes inspirações para a fantasia de Lovecraft, esses contos de terror dele. Lovecraft também vai se inspirar em grandes nomes da fantasia e vai traduzir tudo isso na criação de um universo próprio que de início ele não planejou fazer. Então, como que é o universo de Lovecraft? Lovecraft trata de Cthulhu, Nyarlathotep, Dagon, Hastur e vários outros seres conhecidos aí principalmente pelo pessoal que joga RPG igual eu. E esses seres são grandes antigos que habitaram com a humanidade ao longo dos séculos atrás e depois adormeceram. Ninguém sabe o motivo desse sono, dessa hibernação tão longa, e agora se comunicam com a humanidade através dos sonhos, ou melhor, dos pesadelos. Muitos que têm contato com esses grandes antigos sucumbem à loucura, de tal maneira que a pessoa já não consegue viver em paz. Esse é a mitologia, o ambiente em que Lovecraft escreve seus contos. E nós colocamos aí, né, Deus lidando com um autor que não era cristão. Apesar dos Estados Unidos, principalmente a cidade de Providence, ser construída pelos batistas, protestantes, Lovecraft não era cristão. Ele era ateu, agnóstico, e Lovecraft acreditava que nós não sabemos o que tem depois da morte, a gente não tem como provar, então tanto faz o que a gente acreditar ou não, porque, enfim, não se tem como provar. Você tem a certeza, a garantia? Então você pode acreditar no que você bem entender e atribuir o que bem entender a esse ser que nós chamamos de Deus. Enquanto eu lia sobre Lovecraft, eu pensava nos riscos que nós, cristãos, eu cristão também, temos o risco de colocar virtudes humanas em Deus. Virtudes não, defeitos humanos em Deus, como se Deus fosse um de nós imortal e não o próprio Deus. A partir do momento que a gente coloca nossas próprias convicções como se Deus agisse do mesmo modo, ou queremos de alguma maneira nos colocar no lugar de Deus, transformamos Deus num homem. E Deus é Deus justamente porque não é homem. E aí, com base nessa reflexão, eu cheguei até um dos meus animes favoritos, que é Death Note. Não quero dar spoiler pra quem tá assistindo, mas se trata de um sujeito que encontra um caderno que mata a gente, o Light Yagami, e ele é o melhor aluno do Japão, enfim. Uma pessoa muito inteligente, com muito potencial para estratégia, uma família estruturada, passou em primeiro lugar para a universidade,
e ele encontra um caderno que mata a gente. Então ele decide que vai fazer uma purificação na Terra. Que ele vai matar os ladrões, que ele vai matar todos aqueles que sujam o planeta de alguma maneira. Nesse momento, Light Yagami se coloca no lugar de Deus, querendo escolher e querendo apitar, arbitrar o que é o bem e o mal. Mas Light Yagami não é Deus. Um detetive, L, passa a perseguir o Light. Então, na lista de assassinatos de Light Yagami, começa a deixar de ter assassinos, a deixar de ter só gente que na concepção dele era ruim, e passa a ter qualquer um que não concordasse com Light Yagami. Aquilo passa a ser uma tirania. Yagami começa a matar inclusive gente inocente por conta desse vício doentio de purificar a Terra, onde ele seria o Deus do novo mundo. Bom, quem assistiu o anime sabe como que as coisas se dão para Light Yagami, e que nós nunca, em hipótese nenhuma, podemos nos colocar no lugar de Deus. A gente não sabe o que existe, não temos a garantia, então a gente pode acreditar no que quiser. Bom, até sob o ponto de vista da liberdade religiosa não teria problema pensar nesse tipo de coisa. Mas tem problema quando nós, ao nosso próprio bel prazer, a nossa própria maneira de pensar, queremos decidir o que é bem e o que é o mal. Quem deve viver, quem deve morrer, quem tá errado, quem tá certo, quem sem observar todo um contexto em volta. Fica a minha primeira reflexão aí em torno dos contos de Lovecraft. Em breve eu espero gravar mais algumas. Esse autor tem muita coisa para debruçar nele, muitas influências. O livro tá quase todo riscado, que eu tive que pesquisar bastante coisa para poder entender o cara, mas nenhum de nós podemos ser, independente da concepção que a gente tenha do divino, ser Deus. Por fim, uma frase do Senhor dos Anéis, que o Gandalf fala pro Frodo, né? Muitos dos que... Quando o Frodo pergunta, então por que o Gollum não morreu? Por que o Gollum que causou tudo isso, ele ainda tá vivo? Por que ninguém acabou com ele? E o Gandalf sabiamente responde pro Frodo, muitos dos que estão vivos merecem morrer. E muitos dos que estão mortos merecem viver. Você pode dar vida para os mortos? Não pode, então não seja tão ávido em julgar as pessoas. Muito obrigado.